Hoje você vai aprender tudo sobre dom de profecia. O que é o dom, por que o dom de profecia é tão importante, onde ele está na Bíblia, como entender a profecia, como acompanhar a profecia e como também discernir os profetas. Tudo isso você vai aprender aqui neste vídeo, que é o pastor William Ogliari, e eu quero trazer essa palavra para você. Em primeiro lugar, é importante você saber que o Espírito Santo, ele distribui dons para a igreja conforme a sua vontade, conforme a sua necessidade. 1 Coríntios, capítulo 12, 11, são dados os dons pelo Espírito Santo conforme a vontade dele. O que é dom? Em primeiro lugar, né? O dom é uma capacitação que Deus dá para você através do Espírito Santo, para que você possa utilizar este dom não para a sua exaltação individual, mas para benefício da igreja e do corpo de Cristo. Dom é uma forma que Deus está dando capacidade para você exercer o ministério a qual ele confiou a você. Então, toda pessoa que se converte a Cristo, ela desce as águas batismais. A Bíblia diz que João Batista está batizando nas águas e ele fala que virá um maior do que ele, este é Jesus, a qual batizará com Espírito Santo e com fogo. Se nós olharmos para a Bíblia, Atos capítulo 2, acontece exatamente o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que estão todos reunidos no mesmo lugar, buscando em oração ao Senhor. Atos, capítulo de número 2, e verso 2. De repente veio do vento e veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que eles falassem. Então, aqui a Bíblia está dizendo que inicia os primeiros dons. O dom de línguas veio através da descida do Espírito Santo. Quando desceu o Espírito Santo, ele começou a distribuir dons como que de fogo. Ou seja, aquilo que João estava dizendo anos antes, estava agora se cumprindo. Como que se fogo descesse sobre essas pessoas. E nós sabemos que quando o fogo está sendo aceso, ele tem um objetivo. Ou seja, Deus dá dom para pessoas para que essas pessoas atinjam os objetivos do Senhor aqui na terra. Então, dons é aquilo que o Espírito Santo dá para mim e para você, para nós termos capacidade de fazer a vontade do Senhor. E em 1 Coríntios, capítulo de número 12, a Bíblia vai falar acerca de ensinamentos sobre os dons, né? Através do apóstolo Paulo. Paulo diz assim, ó, quero que vocês não sejam ignorantes sobre os dons. Aí no verso 4 ele começa, ora, há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, o Espírito Santo, ele distribui dons à igreja, e isso é uma grande diversidade. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um conforme é útil. Então o dom do Espírito Santo é dado para cada um conforme é útil para o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó, se o dom de vocês seja profetizar, então seja feito conforme a medida da sua fé. Isso está lá em Romanos 12, 6. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é de profecia, seja ela segundo a medida da sua fé. Então você precisa exercitar a sua fé e compreender a vontade do Senhor sobre a sua vida. Então, o que são dons, a gente já falou, são algo que o Senhor nos capacita, e neste momento eu quero apenas falar sobre o dom de profecia, porque ele é um dos dons mais importantes. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que tem que haver profecia, porque sem o dom de profecia o povo se corrompe, né? Sem a profecia o povo se corrompe.
E a Bíblia diz assim que o Joel, né, a Bíblia diz lá no livro de Joel, uma profecia feita por Joel, que nos últimos dias acontecerá que o Espírito Santo será derramado sobre a terra e vossos filhos e filhas profetizarão. Né? A mesma coisa que Joel falou, depois em Atos capítulo 2, depois que desce o Espírito Santo, o Pedro fala na sua pregação e ali se converte milhares de pessoas através da mensagem do Pedro. Então, vamos lá. Dom de profecia. Dom de profecia é manifestar a vontade do Senhor, trazer aquilo que é conhecido do Senhor para alguém, para que a outra pessoa receba esta palavra. Ou seja, eu recebo algo do Senhor e entrego isto para alguém, conforme a vontade do Senhor. Vamos entender. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. O que a Bíblia diz assim? Sobre os dons do Espírito Santo. Olha só, porque pelo Espírito, verso 8, é dada a palavra da sabedoria, pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a fé, e a outros dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia. Então, um dos dons do Espírito Santo, conforme a lista dos dons do Espírito Santo que Paulo descreve em 1 Coríntios 12, um dos dons é o dom da profecia. Então, se nós cremos que existe o dom da fé, o dom da palavra da ciência, a palavra da sabedoria, a operação de maravilhas, dons de cura, dons de línguas, também temos que crer no dom da profecia. Está tudo classificado na mesma lista, em ordem, feito pelo apóstolo Paulo. Então, agora nós vamos entender. O dom do Espírito Santo é algo que o Espírito Santo dá. E o que é utilizado? Se você ir para o capítulo 14, Paulo vai dizer assim, capítulo 14 de 2 Coríntios 3. O que profetiza fala aos homens, fala para as pessoas, para, primeiro, edificação, exortação e consolação. Aquela pessoa que tem o dom de profecia está entregando algo para os homens, para as pessoas, para exortar, para fortalecer ou até mesmo para edificar, né, consolar. Verso 4. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas ao que profetiza edifica aos outros. Eu quero que todos vós falais em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Então aqui Paulo está dizendo, olha, buscai o Espírito Santo, busque os dons, seja revestido, vai ter o dom de línguas, vai ter, mas eu quero que todos vocês falem línguas, mas melhor do que falar em línguas, porque edifica só a si mesmo, é o dom da profecia, porque edifica aos outros, exorta aos outros. E o fim, irmãos, o dom que Deus dá para mim e para você não é para nossa vanglória, não é para nossa utilização, é para a glória do Senhor e para a utilização do ministério do Senhor. Então a Bíblia ela é muito clara sobre os dons do Espírito Santo. Eu tenho colocado aqui um texto maravilhoso para nós entender sobre profecia. Atos, capítulo 21 e o versículo 10 e 11. Diz assim, demorando alguns dias, chegou da Judéia um profeta por nome de Ágapo. E vindo ele, tomou a cinta de Paulo, ligando esta cinta aos próprios pés e mãos, disse, assim diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta e entregarão nas mãos dos gentios. Os gentios aqui, os romanos. Então, vamos entender o contexto aqui. Paulo está ministrando a palavra, está levando ao Senhor ali na região da Judéia, aonde chega este Ágapo, pegando a cinta ali do Paulo, explica, fala essa profecia, dizendo que os judeus vão pegar este homem, Paulo, lá em Jerusalém, e vão entregar para os romanos. Essa é a profecia. A profecia se cumpre? Sim, ela se cumpre. Mas, olha o verso 12. E ouvindo isso, a profecia, os discípulos conversaram um com os outros e disseram, Paulo, não vá para Jerusalém. Mas Paulo respondeu que fazeis vós chorando e magoando-me o meu coração? Pois eu estou pronto, não somente a ser ligado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Então, entenda uma coisa. Olha que incrível que é o dom da profecia. Ágapo recebe essa profecia e ele
revela ele recebe uma revelação e ele fala aos outros, isso chega como uma profecia. E quando ele fala, os discípulos e o apóstolo Paulo estão ouvindo. Quando os discípulos escutam, eles pensam: olha, Deus está alertando que não é para o Paulo ir para Jerusalém. Essa é uma interpretação. Olha a segunda interpretação. Paulo, que ouve a mesma palavra do mesmo profeta, entende que é uma confirmação de Deus que é para ele ir para Jerusalém. Enquanto os discípulos pensam não é para Paulo ir para Jerusalém, Paulo entende que Deus está confirmando para ele ir para Jerusalém. Ora, o profeta é o mesmo, a profecia é a mesma, mas a interpretação está sendo diferente de um para o outro. Eu quero que você entenda isso, por isso que eu vou ler aqui com vocês. Olha só, 1 Coríntios capítulo 14, 29, olha o que Paulo está ensinando. Falem 2 ou 3 profetas e os outros a julguem. Não despreze, 1 Tessalonicenses 5:20, não despreze as profecias, examine tudo e retenha o bem. Ou seja, o que Paulo está falando? Receba a profecia e examine a profecia. Aí a profecia vai ter, às vezes, 2 interpretações, ou 3 interpretações, ou às vezes vai ser exatamente aquilo que está sendo dito, mas é importante avaliar, julgar. Por quê, irmãos? Por que isso? Escute, o dom da profecia jamais vai se igualar ao dom da palavra. A palavra, ela é a suprema. A profecia, se for contra a palavra, está errada. Olha o que a Bíblia diz. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo desça no céu e anuncie outro evangelho, a não ser esse que está aqui, vos tenho falado, como disse Paulo, isso é uma maldição. Ou seja, até um anjo poderia descer do céu para falar de um outro evangelho e seria falso. Ou seja, até uma revelação de um anjo ou de qualquer outra pessoa, de qualquer homem ou mulher que se diga profeta, mas que ela anuncie outro tipo de evangelho, que a salvação não está em Cristo Jesus, ele está sendo maldito por causa disso. E não é verídico. Ou seja, a profecia da palavra de Deus, ela tem que vir inspirada na palavra. Porque Paulo disse assim, ó, se 2 ou 3 profetas falem e depois julguem. Se fosse a palavra de Deus, não haveria julgamento. O julgamento existe por causa da profecia. O dom da profecia, quando alguém recebe, e essa profecia é falada para as pessoas, ela deve ser julgada. Ela deve ser julgada, não a pessoa. Mas pastor, eu gostaria de entender se realmente essa pessoa que falou essa profecia, ela é um profeta ou ela é um falso profeta. Bom, então para você primeiramente entender, vamos para aquilo que Jesus nos ensinou sobre isso. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 15 e 16, vai estar escrito assim: Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Quem ensinou isso? Foi Jesus. Jesus está alertando sobre os falsos profetas. Quer conhecer um falso profeta? Não olhe para a profecia dele. Olhe para os frutos que ele tem. Se você, quem sabe já conhece, mas a Bíblia está lembrando de João capítulo 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim serei os meus discípulos. Quero ser discípulo do Senhor? Vou dar fruto. Quero ser um profeta? Vou olhar para essa pessoa vai dar frutos. Frutos dignos de arrependimento. Frutos que mostrem com que realmente ele é um profeta de Deus. Amém, irmãos? Então é importante primeiro você saber. Eu sou profeta, então eu tenho a salvação garantida. Dom não é garantia de salvação. A salvação não é merecimento próprio, não vem pelo nosso esforço. Nós não somos salvos por causa da nossa boa vontade ou por nós sermos bons pregadores, pastores, ou por nós exercer o nosso dom com excelência. Não. A Bíblia diz assim em Mateus 7, 21, Jesus falando: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então,
dizer Senhor, Senhor, entrar no reino do céu é diferente do que fazer a vontade do Pai. Falar que você faz a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus são duas coisas diferentes. Falar e fazer são duas coisas distintas. Tem pessoas que falam sobre a palavra e tem pessoas que fazem o que a palavra manda. A Bíblia diz em João capítulo 15, Jesus dizendo que vocês serão meus amigos quando obedecerem às minhas palavras. Tem pessoas que falam muito bonito, mas fazem muito feio. Tem pessoas que conseguem falar, dizer, ensinar, mas não conseguem praticar. A palavra de Deus, ela precisa ser praticada. Inclusive, estava ouvindo um estudo recentemente que se você lê a palavra de Deus pelo menos 4 vezes na semana, você tem inúmeros benefícios, inclusive o nível de se sentir sozinho, a falta de desejo pelas pessoas, pelas famílias, né? Tudo isso diminui, além de que a vontade de compartilhar o evangelho aumenta, diversos benefícios de ler a Bíblia. Então tenha isso como regularidade na sua vida. Mas voltando, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entra no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Olha o dom da profecia aqui. Jesus está dizendo que vai chegar um momento em que as pessoas vão dizer, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos muitas maravilhas em teu nome, então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é o pecado repetido. O pecado repetido. A Bíblia vai dizer que por causa, né, que dentro de Lúcifer se achou um pecado de iniquidade, a qual dentro de Lúcifer se achou a iniquidade e ele foi mandado embora dos céus. Então, se a gente analisar aqui no texto, a Bíblia está dizendo que se você praticar e fazer a vontade do Pai, o céu te aguarda. Se você não praticar a vontade de Deus, mas praticar a iniquidade, mesmo que possa ter sido usado, possa ter tido dons, não entrará no reino do céu. Por isso aquela história que Jesus conta dos talentos, aonde um deles, né, o terceiro, enterra o seu talento, e quando o Senhor volta, o talento está enterrado. E por causa do talento estar enterrado, ele já vai destinadamente para o inferno. Então é importante você saber, vai receber o dom, utilize o dom, mas o dom não salva você. Quem salva é a graça do Senhor Jesus. Amém? Espero que até aqui você já esteja entendendo. Nós falamos sobre o que é dom do Espírito Santo, o que é dom de profecia. Entendemos que ali na história com Ágapo e Paulo, a profecia vem sobre nós, a palavra revelada vem e nós devemos estar julgando porque pode haver 2 ou mais interpretações. Agora, já que você chegou até aqui, eu quero dar um bônus para você. Eu tenho aqui em meu estudo algo para a gente entender sobre como ter o dom da profecia. Como ter esse dom? Primeiro, a Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, 1, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Então, em primeiro lugar, aqui Paulo está falando que é para você buscar, né? Se você olhar, aquele que bate, a porta se abre. Então, se você não buscar, se você não correr atrás, se você não orar, você não vai conseguir os dons do Espírito Santo. Se você também não for cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que os dons vêm acompanhado de frutos, né? Se você olhar aqui, vai ver que os frutos do verdadeiro profeta vai mostrar que ele é um profeta verdadeiro por causa dos frutos dele. Então você precisa frutificar, você precisa ter o Espírito Santo na sua vida, você precisa orar. Como eu falei antes, a palavra ela vai segundo a profecia, ela tem que ser segundo a palavra de Deus, então é importante você conhecer a palavra para você ser um profeta. E como eu disse, a fé é importante para isso, porque se for o dom de profecia, Romanos 12, 6, se você recebeu o dom de profecia, seja ela segundo a medida da sua fé. O dom de profecia cresce à medida que a pessoa pratica a sua fé em Cristo Jesus. Conforme cresce a tua fé em Jesus, mais
os dons ficam claros na sua vida. E como bônus, eu quero falar para você algumas formas que Deus ele se utiliza para falar conosco. Por quê? Como já foi dito aqui antes, um profeta ele recebe algo do Senhor e ele entrega isso para alguém. Como receber algo do Senhor? Biblicamente falando, como a Bíblia ensina que a gente recebe do Senhor? Primeiro, voz audível. Se nós olharmos em Atos, capítulo 9, 4, 6, Paulo está indo para Damasco e o Senhor aparece para ele. Em outra passagem, no Atos capítulo 10, no próximo capítulo, do 13 ao 15, uma voz veio. Ouvi uma voz que dizia, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum. Segunda vez lhe disse a voz, não faça tu comum aquilo que Deus purificou. Deus falou com Pedro através da voz. Então, uma das formas de Deus falar conosco hoje, está no Novo Testamento, isso é com voz. Segundo, Atos 9:10, visão. Deus fala com Ananias e diz, disse-lhe o Senhor, através de uma visão, aí havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias e disse o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui. E disse o Senhor, levanta-te e vai à rua direita, pergunta em casa de Judas por um homem chamado Tarso, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então Ananias e Paulo tiveram uma visão. A Bíblia vai dizer em Atos 16, 9 e 10. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e pedia, passa-nos a Macedônia e nos ajude. Então a gente vai ver que Paulo recebe uma orientação do Espírito Santo através de uma visão à noite. E em terceiro, sonho. Mateus capítulo 1, 20. E projetando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas em receber a sua mulher, porque nela está gerando o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Então, irmãos, se nós analisarmos, Deus falou de forma muito forte, através de visão, audível e em sonhos. Isso para o dom da profecia. Por isso que é importante você entender que a maior profecia é esta que nós seguramos em nossas mãos. Aqui estão profecias dadas por Jesus que podem mudar a vida de qualquer pessoa que crê nessas palavras. Aquele que crê será salvo. Quem não crê está condenado. A maior profecia, a maior palavra, a maior bênção que nós poderíamos ter, o maior dom que nós poderíamos ter é o dom de conhecer a palavra do Senhor, de buscar ao Senhor. Por isso, você que está até aqui, é porque você tem um desejo dentro do seu coração de ter o dom de profetizar, de ser um profeta nessa última hora dessa geração que nós vivemos. Precisamos nos levantar como profetas, como homens, como mulheres cheios do Espírito Santo. E eu peço ao Senhor, através de oração, peço ao Senhor que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família, que você possa adquirir muito conhecimento com esse estudo aqui hoje e que os dons do Espírito Santo estejam inflamando o seu coração para você fazer a obra do Senhor. Não deixe de acompanhar outros vídeos aqui no canal, inscreva-se para acompanhar os nossos conteúdos aqui colocados, temos muitas mensagens aqui neste canal. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Até o próximo vídeo.